Você já ouviu falar naquele ditado popular que diz que a palavra tem poder? E você sabia que boa parte da sua realidade, o jeito que você está, a situação em que você se encontra agora, boa parte dessa situação foi criada por você? Assuntos polêmicos. Estamos aqui, pessoal, de volta, né, em mais uma semana do nosso projeto Calmamente. Tá? Entramos aí na 7ª semana de trabalho e eu entrei com essas perguntas hoje, né, para mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, né, porque a gente está inaugurando essa semana uma nova fase desse projeto, hein? Terceira fase do projeto Calmamente começando. Tá? E a gente vai introduzir aí meditações muito interessantes que eu tenho certeza que vão ser do agrado de vocês, né? Já que vão trabalhar com conteúdos que estão aí emergindo o tempo todo, né? Diante dessa crise de saúde mundial que a gente está atravessando, né? E é uma crise de saúde que vai muito além da saúde física, né? A saúde mental das pessoas anda muito comprometida. E essa fase do nosso projeto vai trabalhar especificamente com as emoções, né, e os reflexos dessas emoções nos nossos sentimentos. Tá? E aí eu queria começar, né, o nosso diálogo aqui, né, falando um pouco a respeito das emoções. Né? Eu queria lembrar que em alguns vídeos atrás eu cheguei a dar uma pincelada a respeito, né, do que as emoções têm de características, né, que influenciam o nosso comportamento no dia a dia, né, e vocês podem se lembrar, né, que a gente abordou um pouco, né, esse equívoco que as pessoas cometem, né, por não saberem, por desconhecerem, né, que as emoções elas não têm só um aspecto positivo ou um aspecto negativo. Né? A gente tem esse mau hábito, esse mau costume, né, de atribuir a cada emoção uma característica, ou boa ou ruim. Né? E isso, né, se tratando de emoção, né, enquanto uma manifestação humana, né, é impossível que você possa dar, né, atribuir à emoção que você sente, né, um aspecto apenas positivo ou apenas negativo. E eu vou explicar para vocês por quê. Tá? As emoções, pessoal, elas são manifestações da nossa mente, né, que elas têm a capacidade e a função, né, de nos alertar, né, para as situações que nós estamos experienciando. Tá? Então, através das emoções, nós podemos experimentar a vida, né, de acordo com como ela se apresenta para nós. Tá? Então, uma alegria, uma tristeza, né, um medo, uma euforia, né? Tudo isso são emoções que se manifestam como reações, né, naturais que o ser humano tem diante das situações que vive. Então, se você traz aí dentro da sua mente, do seu coração, né, memórias emocionais negativas a respeito de qualquer fato que você tenha vivenciado, né, se você tem medo, se você tem preocupação, se você tem raiva, se você tem ansiedade, né, pode ter certeza, né, que esse sentimento elaborado dentro de você, né, só se construiu, né, porque, primeiro, né, superou, né, o seu limite, né, de compreensão dessa situação e dessa reação, né, e extrapolou também o nível, né, da proporção necessária para reagir a essa situação. Então vamos imaginar que lá na sua infância você sofreu um assalto, né? E logicamente quem sofre um assalto, né, sente na hora o corpo gelar, né? É um medo, né, absurdo que vem na hora, né? E logicamente que é uma situação traumática, né? É uma situação traumática que vai gerar ali algumas consequências no nível emocional, né? E esse medo que ele se manifesta na hora, né, que tem uma função muito clara, né, de te proteger, né, de qualquer digamos assim, consequência mais grave daquela situação. Então, por exemplo, num assalto você se resguarda ali, né, ou então você enfrenta de alguma maneira, né, para poder se desvencilhar daquela situação. Né? Não é por outro motivo que aquele medo se manifesta, para que você se proteja.
né? Só que, como é uma situação traumática, né, vai depender muito o quanto isso vai reverberar dentro de você, né, o quanto isso vai se tornar, digamos, grave para você, né, de acordo com a sua capacidade de lidar. E esse é o motivo pelo qual nós vamos trabalhar a partir dessa semana, né, e pelas próximas 5 semanas, né, nesta fase nova do Projeto Calmamente, né, nós vamos introduzir uma nova ferramenta, tá? Então, além dos recursos que a gente já trabalhou e desenvolveu nas primeiras meditações até aqui, né, a gente vai introduzir essa ferramenta nova, né, que é a ferramenta das afirmações positivas. Tá? E nós vamos usar afirmações positivas, né, como um recurso que vai entrar dentro da meditação, né, num pequeno trecho onde vocês vão ter a oportunidade de repetir, né, palavras, né, dentro de um contexto, né, que vai abordar emoção por emoção. Né, e nós vamos trabalhar, né, de forma simplificada, né, com 5 emoções básicas, né, 5 emoções que geralmente estão presentes na nossa vida, né, pelas experiências que nós tivemos. Né, são elas: a preocupação, a tristeza, o medo, né, a raiva ou as mágoas e a ansiedade. Tá? Esses 5 conjuntos de emoções, tá, elas vão ser trabalhadas, né, meditação por meditação, serão 5, né, no total. E as afirmações positivas, elas vão nos propor, né, um novo olhar para essas emoções. Um novo olhar para essas emoções que se transformaram em sentimentos traumáticos, sentimentos difíceis, né, que permanecem na nossa vida, que atrapalham a nossa vida e reduzem a qualidade da nossa vida, né? E essas afirmações positivas, elas vão ser trabalhadas no intuito de reelaborar, né, esses conteúdos emocionais que você registra e guarda, né, às vezes pelo resto da vida. Né? E aí é lógico, né, que a gente vai mexer, né, com algumas memórias que você possa ter, né, de situações difíceis da sua vida. Então não dá para prometer que fazendo essa meditação ela vai gerar só um bem-estar, só conforto, só tranquilidade, só paz. Em alguns instantes, né, as orientações vão solicitar, né, que você procure pensar, trazer para sua mente, né, memórias emocionais difíceis, tá? E essas propostas, né, longe de querer fazer com que a gente reviva aquela emoção, aquela situação difícil, né, pelo contrário, né, a intenção é justamente tentar fazer com que essas emoções elas ganhem um novo significado, né? Então a lógica é mais ou menos a seguinte: vamos imaginar que essa emoção que traumatizou você, né, ela é como uma ferida, né, que quando você sofreu, né, essa ferida, né, ela ficou lá sem cuidados, né, exposta, né, não recebeu nenhum tipo de asepsia, não foi limpa, não foi medicada, não foi tratada, não foi coberta, né, e não cicatrizou. Né? É uma ferida que ficou aberta dentro de você, apesar de que ela não está presente no seu dia a dia de forma clara, mas ela fica guardada, né, no seu subconsciente, no seu inconsciente, né, e guardada no seu inconsciente interfere na sua vida o tempo todo. Tá? Então imagina lá, uma ferida aberta, não tratada, né, e que você, para fazer com que ela se recupere, para fazer com que ela cicatrize, você vai precisar cuidar dela agora. Tá? Então, geralmente, uma ferida que você faz no seu corpo físico, né, na hora que você vai fazer a limpeza, você já sente muita dor. Né? O mais natural é a reação dolorosa ali na hora. Então, imagine uma ferida, né, que você vai tratar depois de não sei quanto tempo, depois de semanas, depois de meses, né? Eu não digo depois de um ano, porque uma ferida depois de um ano provavelmente já necrosou ali o tecido, então não é bem o caso, mas as emoções elas podem ficar abertas, né? As emoções negativas, né, que geraram um trauma, elas podem ficar abertas uma vida inteira, né? Só que à medida que o tempo passa,
né, essa ferida ela vai, né, se tornando mais grave, né, assim como a ferida física também, né? Então tocar, né, muitas vezes nesse trauma, né, gera uma dor muito mais intensa, né? Então, pessoal, a afirmação positiva que a meditação vai propor tem, né, o objetivo, né, de tratar, né, algumas feridas emocionais que nós temos, que nós trazemos aí, né, de repente há anos já, né, e não sabemos como fazer com ela e elas terminam afetando, né, atrapalhando a gente no nosso dia a dia, tá? Então, nós temos um hábito muito feio, né, de sempre procurar motivações para a realidade que nós vivemos fora de nós, né? O tempo todo nós estamos buscando responsáveis, culpados, né, que tenham sido o motivo pelo qual nós estamos vivendo aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, se a situação é ruim, principalmente, né, aí é que a gente coloca a culpa em fulano e cicrano, na situação do país, no presidente, no governador, né, no servidor público, né, tem culpado para tudo, né, mas a gente não consegue, né, olhar para si como partícipe, né, o principal criador da nossa realidade. E aí é lógico, né, pode surgir aí a questão, poxa, mas eu não tenho culpa, né, do país estar desse jeito, eu não tenho culpa, né, da crise mundial, eu não tenho culpa do coronavírus, eu não tenho culpa, né, de muita mazela que está acontecendo aí no mundo. Será? Será que não tem? Porque o tempo todo, né, nós seres humanos, nós temos assim uma responsabilidade muito grande que nós não temos consciência disso, né? Nós estamos o tempo todo tomando decisões e fazendo escolhas, até quando a gente decide não fazer nada. Até quando a gente decide não fazer nada. Quando a gente decide não fazer nada, a gente está decidindo não fazer, né? E é esse tipo de decisão, né, que é muito importante que a gente lembre, né, que cada vez que a gente toma, né, a gente está sim interferindo na própria vida e na vida de todas as outras pessoas que vivem nesse mundo. E se você pode tomar boas decisões, por que é que você vai tomar más decisões, né? E esse é um dos papéis das afirmações positivas que você vai praticar comigo nas meditações dessa semana, tá? E nós vamos começar com a emoção da ansiedade. A emoção da ansiedade, que é uma emoção que traz para nós todos os tipos de emoção, né, num pacote só, que é aquele estado de agitação, né, os pensamentos acelerados, né, um descontrole na capacidade de articular as ideias, né, muitas vezes isso provoca insônia, irritação, impaciência, né, mas é um quadro de emoções generalizadas que ficam o tempo todo presentes na nossa mente. Isso gera um estresse muito grande, né? E a gente vai com essa meditação primeiro entender, né, por que nós ficamos tão ansiosos, né? E com as afirmações positivas nós vamos, né, praticar, né, um novo conceito para a ansiedade que a gente tem. Tá? E isso vai mudar completamente, né, o seu ponto de vista sobre a ansiedade que você sente presente na sua vida. Tá? Então, todo mundo convidado para a meditação dessa semana. Não se esqueçam que a proposta desse projeto é para que a gente medite todos os dias ou todos os dias que forem possíveis, né? Então, ao longo dessa semana, vocês vão praticar a meditação, né, de afirmações positivas contra a ansiedade. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá? Eu desejo a todos uma boa semana, tá? E a gente se encontra na próxima sexta-feira para dar sequência nesse trabalho tão importante, né, que nós estamos construindo juntos, tá? Tudo de bom e até a próxima.